É a primeira vez que tem um governo, que é o governo do presidente Bolsonaro, e um ministro disposto a comprar essa briga. Só o fato da gente falar, olha quanto eles gastam, olha quanto eles custam, olha quanto cada um desses professores recebe, quanto eles dão de aula e quantos alunos ou quantas alunas se formam nas universidades. Olha o nível da pesquisa acadêmica. E a gente vai chegar à conclusão mais óbvia que tem. É uma destruição de dinheiro gigantesca. São bilhões e bilhões e bilhões de reais que todos os anos são jogados na privada. Mais do que jogados na privada, eles servem muito para alimentar uma militância espúria que se volta contra a própria sociedade, contra nós, pagadores de impostos. Então foi criada uma máquina, um mecanismo a serviço de movimentos políticos. Não que todas as universidades sejam assim, o que torna mais dramática a situação. Você tem o joio e você tem o trigo. O Futurice, ele permite libertar. A primeira coisa, a gente não cortou, não diminuiu nenhum centavo para essa turma. São os bilhões que vão para lá, são valores gigantescos. A Federal do Rio... Nem tem como, a lei nem permite. A gente poderia reduzir do orçamento do ano que vem, mas não estamos reduzindo, está mantido. Mas a gente quer o quê? Criar um estímulo para que o trigo germine mais. Com o Futurice, você podendo buscar parcerias na iniciativa privada, a gente acha que os bons elementos dentro das universidades, que são muitos, vão estar mais fortes, vão poder se organizar, vão poder buscar recursos da iniciativa privada e, com isso, vão trazer mais pessoas para a carreira acadêmica que queiram produzir conhecimento ou formar alunos. E não ficar na militância. O Futurice nada mais é do que um estímulo para que o trigo do campo germine e domine atualmente o que está sendo dominado pelo joio. Porque arrancar o joio não dá. Eu não tenho como arrancar o joio. A Constituição, as leis não me permitem. Eu consigo estancar o crescimento do joio. O Futurice é para que eu possa direcionar mais recursos para a parte boa das universidades. A essência principal é libertar as universidades para poder fazer o que é feito lá fora. O que é feito lá fora? A universidade não é uma torre de marfim. Ela conversa com as empresas, ela conversa com as pessoas, com microempreendedores, com a sociedade. E não é uma madraça de centro de doutrinação. Tem doutrinação lá fora? Tem. Tem áreas de universidades, tem doutrinação. Mas não é tão prevalente como aqui. Não são tão reféns da doutrinação. Exato. Eu gostaria de dar instrumentos para as pessoas poderem lutar pela sua liberdade, de fazer as suas escolhas, de buscar a sua felicidade, e o Futurice é isso, é mais liberdade, não menos. Nós estamos cobrando para que se receba dinheiro do governo federal, estados e municípios têm que performar bem na alfabetização. Se eles querem continuar usando o voodoo, que é Paulo Freire, que é um voodoo, não tem comprovação científica nenhuma, aliás tem, né? Não funciona. Pode continuar. Só que o resultado vai ser ruim e eles vão receber menos recursos no futuro, porque o resultado é ruim. Se eu tiver errado e Paulo Freire, de repente, depois desses 25 anos que ele é louvado aqui no Brasil, começar a funcionar, é o mérito dele, vai receber dinheiro. Meu objetivo não é utilizar ou não Paulo Freire. Meu objetivo é que as crianças no Brasil, ao 3º ano do ensino fundamental, saibam ler. E hoje, 50% das crianças, no 3º ano, passa 1º ano, 2º ano, chega no 3º ano, não conseguem ler, eu gosto de jogar bola. Não conseguem escrever, eu vou para a escola todo dia. Não conseguem escrever isso. Metade. Então é um fracasso retumbante que nos coloca na última posição da América do Sul.
tem alguns veículos grandes que têm um engajamento que é assim, abjeto. A gente colocou que provavelmente, quando sair o resultado do PIS, o Brasil estará em último lugar. A manchete, a chamada, ministro Abraham colocará o Brasil em último lugar na América do Sul. É 2018, o exame foi feito referente ao último ano da quadrilogia petista. 16 anos de PT, 2018 é fruto de quem votou no PT. Foi lá na urna e pôs Dilma Temer. E o resultado do exame de 2018 é colocar o Brasil em último lugar. Aí, Folha, o Estado, outros veículos põem uma barbaridade dessa. E aí aparece um senador, Randolfo Rodrigues, falando o ministro Abraham já desistiu. Antes de começar o jogo, o Brasil vai ser o último lugar. Então, assim, é uma mentira atrás da outra. É muita mentira o tempo inteiro. Isso aqui é importante ser dito. Eles lutam com as armas deles. Nós não lutamos com a mesma arma. Seria uma analogia. O exército daquele lado não tem pruridos, não tem escrúpulos de usar terrorismo. Esse ano que a gente viu vários políticos e veículos de comunicação engajados falando que não ia ter Enem. Você tem um filho que vai fazer Enem, você vai fazer Enem. Você pega, não vai ter Enem, não vai ter... É terrorismo. Você fica aterrorizado, você gera pânico na população para ela se revoltar contra o governo e derrubar o governo. Isso chama-se terrorismo. Nós não fazemos isso. Nós não mentimos. Se eu tivesse contado uma mentira esse ano, eu já teria caído, porque não faltou processo. Eles meteram 60 processos. Tem uma mentira. Teve uma deputada que falou, eu vou te processar. Não processou até agora, porque tudo que eu falei lá na Câmara era verdade. Ela foi convidada. Tudo aquilo é só mentira. O tempo inteiro mentindo. Estamos trabalhando nisso, inclusive não só no método, mas trazendo mais aulas práticas para a pedagogia. Não é só teoria e a história do ensino. Tem que ter também aula prática. Como é que eu faço? E isso a gente vê que gera resultados palpáveis em outros países que adotaram esse modelo. Estamos trabalhando com isso, estamos trabalhando em trazer, não adianta só mexer na técnica. Um dos problemas é que houve uma valorização muito grande do professor universitário. Você pega na Itália, um professor universitário ganha quase a mesma coisa que um professor do ensino fundamental. Nem sei se não deveria ganhar mais o do fundamental. Fala assim, o que é mais importante? A professora, o professor que segura no lápis com a criancinha para ensinar babebi babu, ou o cara que fica fazendo pesquisa avançada? Não sei, tenho dúvidas. Aqui no Brasil, um professor hora-aula, professor do ensino fundamental, ele dá em torno de 20 horas de aula por semana. E na média do Brasil, tem lugar que é menos, tem lugar que é mais. É R$2.000 por mês. R$2.000 por mês por 20 horas de aula por semana. Isso dá 4 horas de aula por dia. Tem que pesquisar, tem que preparar a aula, tem que corrigir prova. Um professor do ensino universitário ganha quase 10 vezes mais do que isso. Federal. Universidade privada não é assim. Ele ganha de 15 a 20 mil reais se ele tiver dedicação exclusiva. E ele, com a mesma quantidade de férias, tudo muito parecido, hein? E ele tem que dar só 8 horas de aula por semana. Se ele for uma vez por semana, dá 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, está resolvida a parada dele, de 15 a 20 mil reais por mês. Então, assim, a gente gastou muito no topo, por razões de militância. Não foi para formar um grande contingente de pessoas, porque a relação nas universidades federais aluno-professor é de 10 alunos por um professor. Na Europa é 30, 35. Nas privadas no Brasil, nas universidades privadas no Brasil, é em torno de 40. Aqui no Brasil está em 10. Então foi feita uma máquina, assim, de militância. Hoje você tem, enquanto que o professor do ensino fundamental foi abandonado, você não atrai as pessoas mais brilhantes para serem professoras. Como você faz para atrair? Uma coisa é com dinheiro. Pagar melhor. Tem que pagar melhor.
Você tem que pagar melhor, mas não é para todo mundo, é para quem for bom. Tem que ter performance. Ah, mas eu quero ganhar mais, então vai fazer outra coisa. O objetivo das estruturas de ensino, e eu estou aqui usando a palavra ensino propositalmente, não é educação. Não é pagar bem para o professor. É que as nossas crianças aprendam para a próxima geração ser melhor e mais forte. Evidentemente, para você trazer pessoas melhores, os mais inteligentes, os mais argutos, você tem que pagar mais. Tem muitos bons professores no Brasil todo. Esses têm que ser mais recompensados. E tem professores ruins, o resultado está aí. Não preciso, não falta vídeo, não falta depoimento na internet. É gente que não tinha nem que estar na sala de aula, talvez nem andando solto. Né? O projeto de tirar a estabilidade deles? Não. Esse não é um governo de esquerda. Esse é um governo que respeita as leis. Dos três poderes. Passado quase um ano de governo Bolsonaro. Mentira, mentira, mentira. Paulo Guedes não vai ficar 2 meses. Está aqui, ó, tá maravilha. Ah, o Bolsonaro vai rasgar a Constituição, vai dar golpe, vai dar golpe. Dos três poderes, qual é que respeita mais a Constituição? É o Executivo. Então, veja, nós não temos o perfil, os valores, aliás, nós temos valores, eles têm outros valores, de utilizar as mesmas armas que a oposição. As leis têm que ser cumpridas, os contratos têm que ser mantidos. A pessoa prestou um concurso, entrou, ela vai receber até o final e acabou. A sociedade elegeu o Lula, elegeu a Dilma. Agora arca com as consequências disso. Deixa eu falar números para você, só para você ter dimensão do que foi feito. No governo federal, você tem hoje 600 mil servidores civis na ativa. 600 mil na ativa. Tem os militares, dos civis tem 600 mil. 300 mil estão no MEC. É do tamanho das Forças Armadas. Sendo que 100 mil foi no último mandato da Dilma, a toque de caixa. Mas o que são esses servidores do MEC, professores? Professor, técnico, funcionário. Nas universidades e institutos foi criado uma malha pelo Brasil, com auditórios, aonde o Boulos faz palestra, aonde o Haddad faz palestra, aonde o Lindenberg Faria faz palestra, aonde o Lula vai fazer palestra. Foram criadas estruturas de funcionários, sindicatos. São 300 mil no MEC. Eu estou sentado aqui em cima de uma estrutura do tamanho das Forças Armadas. Só que, eu diria que metade é contra mim. Nós não somos como a esquerda. Nós acreditamos no livre-arbítrio. Liberdade de fazer escolhas. Não é... A gente tem que lutar com a verdade. A ciência é meu escudo. E a verdade é a minha espada. Eu tenho que lutar com a verdade. Se eu utilizar os mesmos recursos que a esquerda utiliza, eu me torno uma coisa parecida com eles. E nós não viemos fazer isso aqui. Pelo próprio posicionamento contundente, é um posicionamento sem medo. Quer dizer que eu não tenho, literalmente, zero de mácula ou rabo preso que possam utilizar contra mim. Então eu não estou aqui para me dar bem, eu estou aqui para me dar mal. Se eu estou aqui carregando esse piano todo, fazendo essa cota de sacrifício, assim como muitos outros, é para fazer o certo, não é para fazer o errado. Aí veja, eu tenho os dois pilares, eu tenho a ciência, a razão e eu tenho a minha fé. E eu até fiz uma analogia, que eu não sou Davi lutando contra Golias. Eu sou a pedra que o Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar o Golias. E a pedra não fica muito, será que a pedra simplesmente voa? Para derrubar o Golias, cair no chão. Eu vou derrubar o Golias, eu tenho muita convicção que o Golias vai cair no chão. Eu vou para cima. Como a pedra. É a pedra, eu vou. Eu não fico com muita frescura. Eu vou bater na cabeça e vai cair no chão.
E eles estão assustados com isso. Ficam pesquisando a minha vida pregressa, não tem uma mácula, zero. Ah, encontramos escândalo, qual foi? Ah, o boletim dele na USP, tá cheio de zero. Eu tinha 17 anos, se eu tivesse matado alguém, eu estava zerado. Eu arrebentei meu braço, e tem um monte de testemunhos, se quiser eu estralo aqui meu braço, eu operei duas vezes eu cheguei cheio de pino, e os professores não deixaram fazer prova oral, me reprovaram. Tem outra grande mentira que eles falam a meu respeito, que é o seguinte: eu estou processando a minha mãe, para ela não receber a herança do meu pai. Não existe herança entre vivos. Veja, a herança do meu pai está vivo. Eu não tenho como receber a herança do meu pai está vivo. E eu estaria processando a minha mãe para ela não receber a herança do meu pai. A minha mãe morreu há 20 anos. A minha mãe morreu há 20 anos. Eu não estou processando a minha mãe. Tem jornal que escreveu isso. O presidente da Uni soltou essa barbaridade, usando palavrão. Então, assim, é isso que eles têm contra mim. Cercam a minha família. Mas você não tem medo? Lógico que eu tenho medo, eu não sou louco. Tenho medo físico de morrer. Tenho medo físico que façam mal a alguém da minha família. Isso é evidente que eu tenho. É evidente que eu tenho medo. Se esse país, por algum acaso, cair na mão do PT de novo, eu tenho que sair do país. Eu não tenho a menor dúvida do que eles vão fazer. Eles não vão cometer o mesmo, entre aspas, erro que eles cometeram. Está combinado que se eu, eventualmente, me matarem, porque existem muitas ameaças, não é piada isso, você sabe, né? Sim. Se me matarem, acabou a brincadeira, os Weintraub estão fora. Tá combinado, porque daí meu irmão, minha esposa, acabou, não continua, meu irmão está fora também. A pergunta é difícil. Não é uma sugestão que eu estou dando para a esquerda não, viu? Por favor. Eu acredito na minha trilha. Aham. Eu acredito numa trilha. Como assim? Vamos lá, são várias coisas juntas, né? Eu sou uma imensa mistura de povos. A minha mãe, Bragança de Vasconcelos, era o sobrenome dela, está no Brasil desde sempre. Ela era católica. E o meu pai é descendente de judeus do norte da Europa. Ele em si não é, mas é descendente de judeus do norte, que foram para campo de concentração. E eles me contaram a história, como é que é perder o país. Venezuela não é tão dramático, porque não estão queimando as pessoas. Mas o processo da dominação totalitária é muito parecido. As palavras são parecidas. O jeito de se expressar das mentiras. O Brasil, essa mentira da Amazônia que foi contada, essas mentiras todas lembram muito da propaganda nazista. Então, quando eu e meu irmão, a gente está sempre junto, né? Nós nos deparamos com a situação, a gente olhou e falou: olha, a gente pode até perder o país, mas a gente, se for perder o país, vai sair de cabeça erguida lutando. Não vai com o rabo entre as pernas. E o Brasil vale a pena lutar por ele. É um país muito bom, só que ficou na mão da tigrada, completamente da tigrada. Não tem próximos anos. Se tudo der certo. Não tem próximos anos. É É agora. Não, próximo ano não estou dizendo 2020, não estou falando de... A gente vai mudar. Você vai olhar. O que vai acontecer no Brasil? Você vai olhar para todos os indicadores de educação, todos eles, e vai ver que eles estavam piorando até 2018. E vai ver que em 2019 foi um ponto de inflexão e começou tudo a melhorar. É isso que vai acontecer. Não, não é o que eu quero. Isso já está acontecendo. Veja, hoje em dia, a discussão, que é uma vergonha o que acontece em vários locais das universidades federais, é ponto aberto, explícito. Ninguém mais discute. A pessoa fala, você é sem vergonha. Não vem mais cantar de galo. A discussão que Paulo Freire não funciona é ponto pacífico. Isso aconteceu em menos de um ano. Em 6 meses, a gente quebrou o diálogo. Não funciona Paulo Freire, não funciona Piaget,
Não funciona essa porcariada toda que venderam como a quinta essência da maravilha do suprassumo. Como mudar isso, né? Porque eles Apresentando, estruturados, apresentando alternativa. Então tem o Futurice, tem o métodos científicos para alfabetização, escola cívico-militar, ensino técnico. Eu escutei de parlamentar de esquerda, filho de pobre não tem que fazer curso técnico, tem que ser doutor. Veja, um técnico em contabilidade tem muito mais chance de virar contador do que quem não tem. Um técnico em eletricidade tem muito mais chance de virar engenheiro, na média, do que quem não é. Isso é estupidez, é preconceito, que na verdade faz parte da dominação. Aristóteles já falava, né? Se você não tem classe média, você tem uma massa de pessoas cooptáveis por um tirano e um grupo de oligarcas. Cidade onde há democracia, onde tem classe média. Para você ser classe média, você precisa saber ler e escrever bem, precisa saber fazer conta e ter um ofício. E isso a esquerda odeia. Alguém que sabe ler e escrever bem e que tem um ofício. Para você me entender, ou para você entender um país, ou qualquer povo, ou qualquer indivíduo, você tem que conhecer o passado dele. O senhor sofreu. Por isso que eles, não, esquece, por isso que eles querem apagar a história do Brasil. Nunca antes na história do Brasil, não tem nada, então o Brasil sempre foi isso daqui, lambe os beiços. Tá bom demais. No meu caso, eu cresci escutando histórias das pessoas que conviveram com os movimentos totalitários nazista e comunista na Europa. E com eles não tem diálogo. Só tem a verdade. Mas o senhor chamou, falou que a mãe de um filho... Ela falou que eu sou o bobo da corte. Eu falei, eu prefiro trabalhar nas estrebarias, onde a mãe dela está. Juridicamente, eu estou respondendo uma agressão com outra. Vai falar, mas eu não sou tucano, eu não sou Amoedo, eu não uso, eu até uso a abotoadura, tá, mas só para impressionar com um pouco. Não tem renda, não tem renda. Agora, Mas o senhor não se arrepende, o senhor vai continuar nessa linha. olha, quem trabalha comigo, você vira aqui e pergunta, quantas vezes por dia eu peço desculpa, por favor, obrigado. Se eu falo um pouco mais alto, perdão, agora. O tempo inteiro eu tenho essa preocupação. No plenário, quem me trata com educação, eu trato super bem a pessoa. E eu sempre, na dúvida, dou o benefício para a pessoa. Eu não parto do pressuposto que ele já está me agredindo, eu fico na dúvida. Agora, quando a pessoa me chama de bobo da corte, eu não tenho dúvida. Aí o cara lá me perguntou, estava andando, encontrei o seu juízo. Que bom, continua procurando, agora pelo seu pai. Entendeu? Por quê? Por que faz isso? Porque com essas pessoas não tem como. Você para dialogar, a contraparte tem que ter honestidade intelectual. Como é que você vai dialogar com quem não tem honestidade intelectual? Eu nunca atiro a primeira pedra. E ofereço outra face, mas só uma vez. Estapeou dos dois lados, eu só tenho uma cara. Vamos lá. Tem que jogar mais dinheiro na educação. O que não fala? O que não fala? Que a gente já põe mais que todo mundo. Tem país que gasta mais que Emirados Árabes e tem o mesmo resultado. E tem país que gasta bem menos, que tem resultado muito maior. Em dólar. Não é em termos percentuais, em dólar. Então é técnica, não é quantidade de dinheiro. E a segunda coisa, que a tigrada quer pegar mais dinheiro, que eles não contam. Vai aumentar imposto. E eu me recuso a aumentar imposto sem ter que explicar muito bem por quê. Vem uma governadora aqui para discutir mais recursos para o Fundeb. Eu quero dinheiro. Falou assim mesmo, eu quero dinheiro. Bateu na mesinha, assim a mãozinha, quero dinheiro. Falei, minha senhora, vamos ver os números, analisar, desempenho. Não, número eu não quero ver, eu quero dinheiro. Não vai ter. Da minha parte, não existe o que dizer, o que conversar, o que negociar. Se alguém chegar e falar, você tem 3 filhos, a gente vai matar um. Não vai matar nenhum.
Eu vou morrer de pé lutando para que nenhum dos meus filhos seja morto. Não tem negociação com coisas absurdas ou abjetas. E hoje em dia, para aumentar imposto, eu sou contra. A não ser que você me explique muito bem explicado por que precisa. Mas eu sou contra. A gente já pegou um monte de coisa errada. Cada enxadada que a gente dá aqui no MEC é uma minhoca que encontra. Bate a enxada no chão, tem uma minhoca. Mas quando você fala a Lava Jato da educação, você está remetendo a imagem do trabalho de heróis que enfrentaram a Hidra misturada com a Medusa e saíram vivos do processo, salvaram o Brasil. Eu sou contra capitalizar o trabalho dos outros. Então, por isso que eu não gosto de usar o termo Lava Jato da Educação. Segunda coisa, isso daqui é um ministério, deveria ser o Ministério do Ensino, mas é o Ministério da Educação. Quem educa é o pai, a mãe, um tio, um avô, é alguém. A gente ensina a ler e escrever. Quando eu pego uma coisa errada, eu tenho que documentar ela bem, parar o mal feito, documentar bem e encaminhar para as autoridades competentes. Você não tem poder de polícia, né? Eu não sou polícia, eu não sou Ministério Público, eu não sou juiz, eu não sou o Eliot Ness. Apesar de eu ter esse jeito, o meu jeitinho pessoal já chama bastante atenção. Eu não preciso criar efeitos de pirotecnia para causar mais... Concorda comigo? Sim. Eu falando aqui no meu português coloquial, aqui eu já solto um balbúrdia e vira aí. Balbúrdia! Falou balbúrdia, é balbúrdia mesmo. E o BNCC, por que o senhor não gosta do nome? Não, não é que eu não gosto do nome, é que você centralizou o ensino demais, eu sou contra isso. Eu sou a favor de... Tem que ser descentralizado. Eu acho, porque o totalitário quer isso, ele quer o poder centralizado. Eu penso muito com a preocupação no futuro. Em algum momento, alguém de esquerda vai voltar. Eu não quero ficar aqui para sempre. Sim. Eu tenho uma casa em São Paulo. Tem família. Minha jabuticabeira tá crescendo lá. Eu tenho laranjeira aqui, eu tô morando no apartamento de uma casa lá. Outro nível. Não sei se eu consigo voltar, porque hoje em dia eu sou uma pessoa odiada por um percentual da população, né? Você falou de descentralizar, só posso perguntar então de homeschooling e escola sem partido. Sim. Homeschooling, o que o senhor... Homeschooling. Eu não poria meus filhos em homeschooling. Mas, de novo, qual é o meu princípio? Quais são os meus valores? Liberdade. Liberdade. Quem pôs no mundo? Foi papai, a mamãe, foi alguém, tem uma família essa criança. Regulamentado. Regulamentado, acompanhar. Tem uma criança, está bem cuidada, está bem nutrida, não está maltratada, está se desenvolvendo bem, sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta. Ah, mas está no homeschooling. Tá bom. Eu não poria os meus filhos. Usa técnicas paramétricas, acompanha, vê se está certo, liberdade. Eu não encostei o dedo na minha filha mais velha, não precisei. No moleque, eu cheguei a dar uns tapas, na menorzinha levava palmada. Quem tem o direito de falar que eu não posso dar palmada se eu achar necessário num filho meu? Isso é um absurdo. É ingerência do Estado totalitário na família. Educando e não ensinando. O outro lado Palmada é educar. Eu sou óbvio, tá batendo na criança, está deixando marca. Isso daí não é. Isso aqui a criança está sendo maltratada, os direitos dela estão sendo violados. Agora, precisei dar uma palmada no momento na minha filha. Imagina, só quando eu era pequenininha. Agora com 9 anos não precisa mais. Tem vários anos que eu não dou palmada. Mas teve momentos que eu precisei dar, pelo temperamento dela. O que o Estado tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Tem a ver se o meu filho estiver se comportando mal e te incomodando. Então, e o outro que você vai me perguntar, a escola sem partido está resolvido. Já foi, já está feito. Como assim? Não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque já tem, Canal que vocês por criaram. causa da escola para todos. Tá, porque...
A escola de todos. Por causa da escola de todos. Que vai ser um canal para os pais, basicamente. Ao invés da gente falar que o professor não pode, é o aluno que tem direito a um ensino plural, sem preconceitos, aonde os valores, as identidades dele, sejam elas quais forem, têm que ser respeitadas. Inverteu a lógica. Já foi assinado, já está encaminhado, já está valendo. E agora não é só criar lei. Agora a gente está criando os mecanismos para que isso seja implementado. Pronto. E sabe por que eu consegui fazer isso? Por quê? Porque eu não sou político. Agora eu sou, né? Agora eu virei, porque ministro é um cargo político. Só é político. Mas eu vim da iniciativa privada. Sim. Entendeu? Então, para mim, interessa resultado, é bola na rede. Não quero saber de tocar corneta, eu quero bola na rede, gol. Foi o melhor Enem de todos os tempos. Foi tão bom que o pessoal falou, mas não vai ficar assim o ano que vem. Você acredita nisso? No editorial. Ou, a gente administrou uma crise horrorosa e deu tudo certo. Esse último é engraçado, né? Imagina, depois de eu soltar um twitterzinho, eu descobri, eu fui a primeira pessoa em 130 anos de república que falou que fizeram uma infâmia contra Dom Pedro II. Imagina, até hoje ninguém levantou e falou assim, Dom Pedro II era um cara super bom, super legal, honesto, se recusou a ganhar a pensão do Estado, não saiu nos navios não saiu com um baú cheio de ouro, saiu com um baúzinho com a terra do Brasil, que ele falou, eu quero colocar a minha cabeça na terra do Brasil toda noite quando eu for dormir. Morreu 2 anos depois, e era, não, assim, é incrível.